Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João, no capítulo 4. Como o pastor Cristiano falou alguns domingos passados, nesse momento, ministraram no domingo retrasado o nosso diácono Diogo. Na semana passada foi nosso irmão Luiz Felipe, e hoje eu estou tendo esse privilégio, esse prazer de estar trazendo a palavra do Senhor para a Igreja de Cristo. E a mensagem de hoje está lá em 1 João capítulo 4. Mas antes de eu falar de lermos e estar falando sobre o sermão, estar pregando o sermão, eu queria falar para vocês o seguinte: o sermão hoje, ele é muito influenciado, foi influenciado pelo momento da nossa EBD. Na nossa EBD, se você não sabe, a gente está estudando, se vocês não sabem, estamos estudando os atributos de Deus do livro de A.W. Pink. E é um material muito rico, é um assunto maravilhoso de estarmos estudando. A EBD, no momento, está falando, se não me falha a memória, sobre graça, sobre a graça de Deus, né? E hoje vamos estar falando sobre o amor de Deus aqui na ministração. Quero deixar bem claro, não é uma cópia do estudo bíblico, mas por eu ter lido assuntos que a gente pega o livro da A.W. Pink para estudar. Mas sempre tem outros livros que a gente acaba lendo. E entre eles tem o livro do Os Quatro Amores, que é do C.S. Lewis, e a gente tem muitos outros livros que eu acabei lendo. E acabou influenciando a ministração de hoje. Então, assim, eu espero ser um instrumento de Deus para falar o seu coração, tá bom, meus irmãos? Mas vamos logo lá para o texto bíblico, para não ocupar muito tempo. E quero deixar bem claro que eu não vou falar vou ser extenso sobre o amor de Deus como C.S. Lewis. E nem pode, né? Porque o André, quem é o André na fila do pão diante do C.S. Lewis? Mas eu vou focar em um assunto somente, que vocês vão entender logo no início, né, da ministração, porque assim, não tem tempo para falarmos de sobre todos os pontos acerca do amor na palavra de Deus. Mas eu queria deixar uma pergunta para vocês antes de começarmos a ler. Qual é a base do nosso amor? Qual é a base do seu amor? Eu começo fazendo essa pergunta para vocês antes de começarmos a fazer o texto, para vocês irem meditando acerca disso. Vamos lá? 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12, diz o seguinte: Amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, por esse momento, Pai amado, ó Senhor, em que entramos diante de ti, Pai amado, com louvor, com cânticos de alegria, Senhor, com oração, Senhor, com intercessão, Senhor. Mas que nesse momento, Pai amado, em que a Tua palavra, Senhor, será ministrada, peço ao Senhor, meu Pai amado, que o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor. Dai-nos, Pai amado, a Senhor, compreensão da Tua Escritura, Pai. E que no final tenhamos a nossa fé fortalecida em Ti, Pai amado, num momento e um mundo tão complicado, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, por que iniciar a pregação de hoje com essa pergunta? Por que eu escolhi iniciar a ministração de hoje com essa pergunta? Se pararmos um instante para analisar, parece que a cura para todo o caos do mundo é o amor. Se a gente parar para analisar, você vai encontrar músicas falando sobre o amor, né? A gente vamos encontrar a grande maioria dos especialistas, a grande maioria dos influenciadores, dos pensadores do tempo normal, falando que o amor é a cura de todos os males, que o amor resolve todo o caos à nossa volta. Um exemplo muito claro,
Ouvimos muitos dizendo que devemos amar a natureza e buscar meio autossustentável para minimizar os danos causados até o momento pela humanidade. Errado não dá, mas um pouquinho mais para frente vamos entender um pouquinho. Ouvimos também muita gente dizendo que devemos amar ter empatia, amar o diferente. Pô, tu vai pregar, você vai me dizer então que não devemos amar o diferente? Espera, vamos chegar já lá. Tem um fundo de verdade nisso também. Tem aqueles que dizem que devemos nos amar, porque como eu posso amar o próximo se eu não me amo? Correto? Vocês já ouviram essas expressões ou só eu que ouvi isso? Muitos de nós ouvimos isso. Então, assim, está errado. No final você vai entender qual é a questão, porque eu fico tão incomodado com isso. E por aí vai. Você vai encontrar todo o tempo alguém sempre falando que o amor é a solução para todo problema, é a solução para o caos, é a solução para esse mundo. Esse discurso sobre o amor até faz sentido, porém tem um enorme problema que atrapalha essa ótima ideia de dar certo. E vocês sabem qual é esse problema? Um problema esse que, aos olhos daqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não consideram a palavra de Deus, aos olhos deles, isso está, ou melhor dizendo, aos olhos deles não está tampado, eles não conseguem enxergar esse problema. E no meio cristão tem poucos que simplesmente ignoram esse problema, ou então hoje em dia meio que passa por cima falando que, cara, isso é o de menos. Sabe que problema é esse? O pecado. Sim, eu estou falando do pecado. Para essa ótima ideia que muitos pensadores falam acerca do amor dar certo e ser a solução para os problemas do mundo, ele poderia até dar certo, mas tem um grande problema, o pecado. E você pode aí sentado se perguntar, tá, calma aí, André, o que tem a ver o pecado com o amor? Ou você pode depois me perguntar, ou querer me perguntar nesse momento, André, qual é qual a semelhança, qual a ligação do pecado com o amor, André? Não entendo. Não estou conseguindo entender qual a ligação. Bom, todos nós somos reformados. A teologia reformada ensina acerca da depravação total. A depravação total é uma doutrina que entende que o homem é escravo do pecado. E o pecado afeta todas as áreas da vida humana, como a mente, as emoções, a vontade e até mesmo o corpo. Bom, desta forma, o remédio que pela maioria dos pensadores seria a solução que iria erradicar o caos ou o problema do mundo, na verdade, o remédio acaba estando contaminado. Concordam comigo? Vocês concordam comigo? Se a maioria desses pensadores em que não considera a palavra de Deus como palavra de Deus, eles não consideram. Para eles, o amor é a solução de tudo. Só que partindo do pressuposto e entendemos que o amor, o homem está contaminado com o pecado e a depravação total ensina que as nossas emoções, nossas ações, nosso intelecto, tudo está contaminado com o pecado, então a cura, segundo eles, já está contaminada com a doença. Seria uma solução do problema? Essa seria a solução do problema? De jeito nenhum. Essa é a grande questão. Então você pode me perguntar, então o amor não tem nenhum valor. Correto? Sim e não. E eu vou explicar para vocês antes que vocês fiquem chateados comigo. Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Deixa eu explicar o que a Escritura deixa bem claro, ou deveria estar claro. Eu quero deixar bem claro para vocês antes, tanto claro que eu estou falando, o seguinte, eu não estou trazendo nada novo para vocês essa noite. É algo que já está aqui na Escritura. Todo pregador que chega falando que vai falar algo novo, se assusta ou sai correndo, meu irmão, porque, de novo, já está fechado de Gênesis e Apocalipse. A gente só replica o que os antigos já falaram. E eu estou replicando o que o apóstolo João já falou há muito tempo atrás, tentando refutar uma seita que, na época, não conseguiam ou não considerava Jesus Cristo como o próprio Deus. E eu estou simplesmente replicando num momento tão difícil que a igreja passava na época do apóstolo João, e eu estou passando hoje aqui para vocês, só apenas replicando. Então vamos lá. Então a Escritura deixa bem claro o que eu estou falando com vocês. Eu já deveria estar claro na mente da maioria dos cristãos, né?
Vivemos em uma sociedade que está cada vez mais viciada pelo quê? Pela autossatisfação. Achamos, ou melhor, temos a certeza de que a vida se concentra em nós mesmos. Nós somos os senhores do nosso destino. Nós mandamos no nosso universo. Todo o universo tem que conspirar a nosso favor. Já viram essas frases de efeito por aí? Né? Não tem nada quebrado, nada faltando, está tudo certinho. Enquanto Jesus Cristo não vier ao nosso encontro, está tudo quebrado, irmão. Está tudo faltando, porque Ele é o principal. Ele é o principal. Então, cuidado com as frases de efeito. Então, assim, por isso, o que alguns consideram amor é, na verdade, um sentimento egocêntrico. Muitas vezes motivado pelo interesse. Amor que tem sua origem na possibilidade de ter vantagens, benefícios pessoais ou em prazeres pecaminosos é inapropriado e corrompe o que é bom. Quer ver um exemplo muito claro? Que aqui eu acho que é do entendimento de todos vocês. Casamento. O casamento foi algo criado por Deus, é algo bom, é maravilhoso o casamento. É maravilhoso. Só que, infelizmente, muitos se casam com motivações equivocadas, querendo que o cônjuge os faça feliz. Já ouviram isso? Muita gente se casa na intenção de quê? Querendo que, no meu caso, vamos dizer, eu me casei com a Simone e quero que a Simone me faça feliz. E a Simone se casou pensando, o André tem a obrigação de fazê-la feliz. E muitos acabam se casando assim, com essa mentalidade. Essa não deveria ser uma postura de quem ama de verdade. Isso não é amor. Sabe o que isso se chama? Egoísmo. Isso não é amor, é egoísmo. O verdadeiro propósito do matrimônio é a busca do bem do outro, o que implica um amor incondicional e a disposição de servir e apoiar e não a autossatisfação. John Pipe, no livro Este Casamento Momentâneo, uma parábola de permanência, ele fala sobre como deve ser o casamento, principalmente o casamento cristão. John Pipe ele comenta o seguinte: o casamento é sobre dar, não receber. A felicidade não deve ser a principal motivação. Ao pensar no casamento como algo que visa a própria satisfação pessoal ou prazer, é egoísta. O verdadeiro objetivo do casamento é servir o outro. O que tem a ver o casamento, André? Com amor, com Cristo? Vamos chegar lá já, tá? Tim Keller, ele segue no mesmo pensamento. Quando ele comenta em Efésios capítulo 5, ele diz o seguinte: o verdadeiro propósito do casamento cristão é o amor sacrificial, onde os cônjuges se dedicam a buscar o bem-estar um do outro, onde o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, de maneira sacrificial e altruísta. Aí eu pergunto para vocês, tem como hoje, em todas as áreas da nossa vida, no meio da sociedade, amarmos, agirmos com amor totalmente sacrificial e altruísta? Pare e pensa. Eu moro numa região que a grande maioria de vocês sabem que é uma região muito complicada. Você, às vezes, eu vou ser muito sincero para vocês, Deus vem trabalhando muito, a Simone e a Sofia já começam a querer rir da minha cara. Deus já vem trabalhando no meu coração há muito tempo na região onde eu moro. Às vezes, até o Luiz, uma vez eu conversando com o Luiz, lá perto de casa, na nossa segunda ou terceira ação que a gente fez lá no Rio das Pedras com as crianças, e a gente deu um apito, alguma coisa para as crianças. Eu falei com a molecada, quando vocês começarem a apitar esse apito, apita bem longe da minha janela. Por quê? Porque o único local em que as crianças brincam é justamente debaixo da minha janela. E vocês sabem, crianças de comunidade, elas são quietinhas, não fazem nenhum barulho. Né, Eric? São bem quietinhas as crianças da comunidade. Então elas param justamente debaixo da minha janela e ficam ali apitando o tempo todo. E isso não faz 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não. Isso já tem muito tempo. Só que assim, há muito tempo atrás, antes de Deus me tocar com relação a ser um pouco mais paciente, eu vou ser muito sincero para vocês, as crianças não poderiam brincar na frente da minha porta. Até que um dia, conversando com a minha esposa falou o seguinte para mim: André, você não acha que você está se estressando demais com as crianças? Não é mais fácil você orar e pedir para Deus, em vez de agir nas crianças, agir em você?
Muitas das vezes, meus irmãos, vocês falam sobre querer, a gente fala sobre ter amar o próximo como a nós mesmos. Só que a gente tem que entender que tipo de amor a palavra de Deus está falando que a gente vem amar o nosso próximo. Não um amor que nasce da nossa natureza. Não um amor que nasce na nossa, como posso dizer, usar uma palavra muito melhor para não usar a palavra na mente, dentro da nossa bolha. É muito difícil você amar o que é diferente. É muito difícil você amar. Vou usar uma expressão muito interessante. É muito fácil você chegar na igreja e amar uma pessoa que está cheirosa, limpa e bem arrumada. Eu lembro uma vez, num outro ministério que eu preguei, que eu congreguei, em que um dia uma pessoa entrou na igreja, eu congregava nessa época lá na freguesia. E entrou na igreja uma pessoa que eu tinha evangelizado quando fazia parte quando eu era líder do ministério de evangelismo. E a gente evangelizava todo mundo na rua e direcionava para a igreja. Uma vez a gente acabou evangelizando um morador de rua. E a igreja, né, era todo mundo assim, bem, domingo, imagina, todo mundo com aquele perfume maravilhoso, né, bem arrumado, e de repente quem entra na igreja? Justamente o morador de rua que a gente tinha convidado. Como ele ficava na rua bem próximo da igreja, umas 2 quadras da igreja, foi até a igreja e entrou. No momento em que esse homem entrou e sentou num determinado momento, no lugar da igreja, no banco da igreja, meus irmãos, houve um êxodo, né? Bom, pro outro lado. E aquele homem ficou sentado sozinho no meio. O Ministério de Evangelismo, na época que já conhecia e já sabia, todo o Ministério de Evangelismo sentou próximo desse senhor para diminuir o impacto do que tinha acontecido com aquele homem. André, mas nós aqui temos um pensamento um pouco diferente com relação a isso. Mas para um pouco, será? Aqui na igreja hoje, nós sentamos do lado do irmão, nós falamos do evangelho, e até costumo dizer com o pessoal da comunidade missional Redentor lá no Rio das Pedras, tem falado o seguinte para eles: o crente, ele não é reconhecido pela sua ação, mas pela sua reação, porque a nossa ação ela é premeditada. Você pode chegar aqui hoje, sentar no banco, ver uma pessoa de repente moribunda, sentado lá daquela pessoa, porque aliás o pastor está olhando, o meu líder do meu grupo, do meu pequeno grupo está olhando, o líder do ministério de louvor está olhando, os líderes da igreja estão olhando. Então eu vou fazer uma média, eu vou sentar do lado do cara e mostrar como eu sou bom. Mas e na sua casa? No seu trabalho, na rua, no meio da sua parentela? Esse amor altruísta, esse amor sacrificial, esse amor pelo próximo, ele tem sido manifesto na sua vida? Voltando aqui ao texto. Não tem como amarmos, como eu falei com vocês, fiz a pergunta para vocês, tem como amarmos de maneira sacrificial e altruísta? Não tem como amarmos de maneira sacrificial e altruísta, tendo como base nossas motivações, interesses, sentimento e esses afetados pelo pecado. Não tem como. Não tem como amar de maneira sacrificial e altruísta quando estamos contaminados com o pecado, quando fomos afetados pelo pecado. Para conseguirmos amar dessa maneira, é necessário que tenhamos Deus como fundamento, como base, como exemplo, ou melhor dizendo, que seja Ele a nos dar esse amor e assim venhamos a externar o amor que recebemos dele. Esse amor altruísta, esse amor sacrificial, nós já recebemos dele. Cada um de nós aqui que temos a fé em Cristo Jesus, já recebemos dele. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Já recebemos. Pois o verdadeiro e puro amor vem de Deus e tem como origem o próprio Deus. Esse amor, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, capítulo 13, diz que esse amor ele é perfeito. É um amor perfeito. Por isso, o comportamento cristão é diferente e causa estranheza e perplexidade ao mundo ao nosso redor.
é motivado pelo amor de Deus, que nos impele, nos domina, nos supera a nossa natureza, nosso natural interesse próprio e nos faz agir contrariamente à natureza caída. O amor de Deus, a ação do Espírito Santo em nossa vida nos impele, nos direciona, nos faz a agir de maneira contrária da nossa natureza caída. Mas aí que está a grande questão. Precisamos, literalmente, nos sujeitar à palavra de Deus e à vontade desse Deus. Precisamos, literalmente, nesse ano de 2025, buscar ainda mais ter um relacionamento com o Senhor. Buscar ainda mais um relacionamento com a palavra dele para que isso seja verdade na nossa vida. No texto que lemos no início, o apóstolo João, de maneira graciosa, demonstra sistematicamente que toda atividade de Deus é amorosa. Porque Deus é amor. Ele nos amou em Cristo, continua a amar em nós e através de nós. Por isso devemos amar uns aos outros. Dessa forma, somos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Aí vem um tópico, uma grande questão e mais uma pergunta. Qual a característica do verdadeiro amor? Se eu te perguntar qual a característica do verdadeiro amor, o verdadeiro amor tem a sua origem e natureza divina. Eu falei que vocês têm um amor que é afetado pelo pecado, um amor que de maneira nenhuma não será altruísta e não será sacrificial. Por quê? Porque esse amor já está contaminado com o que eu falei com vocês sobre a queda do homem. Você não tem condição nenhuma do homem amar dessa maneira. Por quê? Porque esse amor já está contaminado com o pecado. As nossas emoções já estão contaminadas pelo pecado. Então existe um outro amor. E esse amor, como eu falei com vocês, eu não vou aqui falar... Se você acha que eu vou falar do amor filéus, do amor de irmão, amor de marido para a esposa, esses são amores que eu não vou estar falando. Eu quero focar em algo mais prático. Então, assim, existe o amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro, como eu falei anteriormente, que é o amor perfeito, esse amor tem como base, tem como origem, né, a natureza divina. João faz duas afirmações. Vamos ler lá em João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Olha só o que está escrito. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como eu falei, João faz duas afirmações aí. O amor procede de Deus e Deus é amor. Com essa afirmação, João está deixando claro, bem claro, que em primeiro lugar, o amor não é um Deus. Em primeiro lugar, o amor não é um Deus. Às vezes agimos e pensamos em que a cura para todo o mal, a solução de todo o problema do mundo é o amor, como se o amor fosse uma pessoa, como se o amor tivesse uma vida independente, como se o amor fosse o próprio Deus. E o amor não é Deus, com letra minúscula. O amor não é um Deus. E, consequentemente, ele não pode curar ou resolver o problema o caos do mundo. Com essa afirmação, nós estamos deixando bem claro que, em primeiro lugar, o amor não é Deus, não. Então, não podemos igualar o amor a Deus. Se assim o fizermos, cometemos um erro acerca do conceito da personalidade de Deus. É como se a gente dissesse que o raio de sol é o próprio sol. O raio de sol é o próprio sol? Sim ou não? Não. O raio de sol não é o próprio sol. O sol é uma coisa e o raio de sol é outra totalmente diferente. Nós não podemos falar que o amor é Deus, porque a gente vamos estar cometendo um grande erro acerca da personalidade de Deus. Não podemos afirmar isso. Não podemos falar isso. Deus é amor. Então, o que isso significa? Que o amor é algo verdadeiro a respeito de Deus, mas não é Deus. O amor de Deus é um ato livre da sua vontade, não uma emoção produzida nele como consequência de fatores externos. Isso é,
Deus não nos amou por sermos bonzinhos. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Está na hora da gente começar a olhar para o nosso próximo, principalmente aquele próximo que muitas das vezes queremos bem longe de nós, começarmos a amar esse próximo. E eu lembro certa vez, quando estava, como falei com vocês anteriormente, quando eu estava num outro ministério, sendo líder do Ministério de Evangelismo, e eu parei para conversar conversar com os candidatos que queriam fazer parte do grupo de evangelismo da igreja. E eu parei para conversar com os candidatos, não vou falar o nome, né, porque assim, né, pode ser complicado, deve estar gravando e pega mal, né? Então, assim, eu conversando com a pessoa, fazendo a entrevista com a pessoa para ver se ela ia fazer parte do grupo, né? E a pessoa falou: olha, minhas disciplinas espirituais estão perfeitas, pastor André. Eu oro, sou dizimista. Olha só, para lembrar algo para vocês. Eu oro, eu sou dizimista, tenho lido a palavra de Deus, fazendo meu devocional de manhã, meu devocional de tarde. Falei, poxa, amém, irmã, glória a Deus por isso, tal. E, olha, Deus então vai te usar poderosamente aí no evangelismo, vai ser umas bênçãos, um instrumento de Deus, tal. Só vou pedir um favor para o pastor. Falei, pois não, irmã. Olha, só não me coloca no mesmo grupo, na mesma escala de evangelismo com a irmã fulana. E eu falei, ué, irmã, por quê? Pastor, meu santo não bate com o santo dela. Aí eu falei, cara, olhei para ela e falei, 9,5. Deu para entender? Vocês entenderam que com esse exemplo, qual é interessante? Práticas espirituais, louvor, leitura bíblica, jejum, oração, tudo lá, o checklist, passando o cheque, né? Tudo perfeito. Mas, pastor, me faz um favor, não me coloca na mesma escala da pessoa, porque eu não suporto aquela pessoa. Nós somos conhecidos pelo amor. Nós somos conhecidos justamente... É muito interessante, às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas não têm paciência com o cristão. Né? Fala, poxa, vocês são isso, vocês são aquilo outro. Né? Principalmente o pessoal que tem um viés político um pouco diferente do nosso, da grande maioria. E eu falei para a pessoa, pô, interessante, você acha que nós somos isso tudo, mas você já parou para questionar uma pessoa de uma religião árabe, por exemplo, se ele vai ter a mesma paciência que a gente tem para conversar com vocês? Pelo cristão ser conhecido pelo amor, por ser paciente, esses são as marcas, são os sinais, cara, que acredito... Simone, eu falei primeiro cara, não vou falar cara de novo, tá bom? Cara, quando bate um olho na gente, fala assim, cara, esse cara ama, esse cara perdoa, esse cara é respeitoso, esse cara eu bato o olho nele e vejo o Cristo nas atitudes dele. Esse tem que ser o comportamento do cristão. Todas as pessoas têm que pegar e olhar para o cristão e ver o cristão como referencial para a sociedade. É aquele sal, você lembra daquele sal e aquela luz que Jesus Cristo fala no Sermão do Monte? É isso. O mundo não espera, a sociedade não espera ver do cristão a frase, o meu santo não bate com o santo dela. Até então, porque a gente sabe que o santo que está no crente é o Espírito Santo, né, gente? Então, se a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele testifica que somos filhos de Deus, então, peraí, irmã, tem uma coisa errada aí. Bom, resumindo, ela não fez parte do ministério de evangelismo. Eu fui xingado pra caramba por causa disso, mas tudo bem. Então, assim, mostrando novamente que não era para ela estar no ministério de evangelismo. Mas, assim, precisamos parar e analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas reações e ações. Então, repetindo, Deus nos amou não por sermos bonzinhos. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. E outro ponto que eu quero que fique gravado na sua mente. O amor não é um Deus. Deus é amor. Tá bom? Olha esse jogo de palavra. Deus não somente é amor, como também Ele é a fonte e a origem do verdadeiro amor. O verdadeiro amor é ilimitado. Então, quando eu pego e escuto alguns casais falando, como eu aconselhei no ano retrasado, antes de chegar aqui na Redentor, eu estava conversando lá no meu quintal, né? Meu quintal vira ponto de ali na região ali, do pessoal que às vezes quer tirar dúvida bíblica, conversar sobre algumas coisas sobre relação à fé. E eu conversando com um rapaz, e ele falou o seguinte para mim, falou, poxa, André, cara,
estou me separando. Eu falei, por quê? Porque acabou o amor. Eu falei, pô, brother, é impossível o amor ter acabado. Que amor é esse? Que amor é esse? Se Deus, sendo Deus autoexistente, sendo Deus eterno, sendo Deus infinito, sendo Deus soberano, então o amor, ele é ilimitado. O amor, ele não tem fim. O amor, ele não tem limite. Porque o amor que vem de Deus, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele não acaba. Vai passar, tudo passa, mas o amor permanece. Eu falei, que tipo de amor você está amando a sua esposa? Que tipo de amor você está amando o seu próximo? Que tipo de amor... Não, peraí, mas meu amor tem paciência, eu tenho que ter paciência também, eu tenho o meu limite. Você tem seu limite, mas preste atenção, querido. Você pode estar perguntando para mim o seguinte, ou na sua mente aí, nesse momento, me questionando. Tudo tem limite. Eu tenho limite, só que é o seguinte, já não é mais você que vive, é Cristo que vive através de você. Se Cristo vive através de você, o amor não tem limite. Ou você que vive, ou é Cristo que está vivendo através de você. A evidência do verdadeiro amor é inquestionável. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. O amor é a manifestação da natureza daquele que dizemos ser o nosso Pai. Logo, se amarmos, demonstramos a nossa filiação em Deus. Então, olha só. Se o amor que é em ti, como eu falei com vocês, ele é infinito, ele tudo suporta, tudo crê, tudo supera. É porque esse amor tem como base o próprio Deus. O próprio Deus que vai te dar graça, vai te dar força, vai te conduzir, mesmo no momento mais difícil da sua vida. Ele vai confirmar, ele vai preservar, vai te preservar nesse momento, para que aquela obra que ele começou na sua vida, ela permaneça, ela continue. E preste atenção nesse outro trocadilho de palavras que eu vou fazer aqui. Amar uns aos outros não nos torna filhos de Deus. Você me amar e eu te amar não nos torna filhos de Deus. Mas peraí, não, agora você me deixou confuso. Eu te amar e você me amar não nos torna filhos de Deus? Não. Mas mostra, o você me amar e eu te amar, mostra que somos filhos de Deus. Vocês entenderam? Você me amar e eu te amar não nos torna filho de Deus. Quem nos torna filho de Deus é Jesus Cristo. Agora, você me amar e eu te amar mostra que somos filhos de Deus. Então, no momento em que você não consegue amar o seu próximo, no momento que você não consegue amar o seu irmão, no momento que você não consegue amar a sua igreja, você precisa rever a sua fé, rever o seu entendimento da Bíblia e fazer uma releitura de 1 João. Porque se Deus está em ti, se Deus vive através de você, se o Cristo ressurreto vive em ti, então o seu amor ao próximo, ele vai ser visível. O seu amor ao irmão da igreja vai ser nítido. O seu amor à igreja vai ser prático. O amor à alma vai ser uma necessidade do fundo da tua alma. Esse é o verdadeiro amor que Cristo espera de cada um de nós. A manifestação, e agora eu quero falar sobre a manifestação do amor de Deus. Lá em 1 João 4 até o final, 1 João capítulo 4, versículo 9 até o final do que a gente leu hoje, diz o seguinte, vamos lá? Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Diferente do deísmo, né? O deísmo acredita que Deus fez o seguinte, Deus não tinha o que fazer,
né? Ele foi lá como um garoto que... Eu gostava muito de Lego quando era criança, né? Montar pecinha, acho que é por isso que eu acabei me formando em logística. Aí ficava formando as pedrinhas lá, né? Aquelas coisas de meio de louco. Aí você montava a pecinha, depois largava a pecinha lá e ia fazer outra coisa. E ficava lá largado lá, né? Diferente do deísmo, eu não creio que Deus criou tudo e deixou tudo largado, sem se relacionar ou se preocupar com a sua criação. Se preocupar entre aspas, tá, gente? Deus, sendo amor, nunca deixou ou desistiu de se relacionar com a humanidade. Mesmo quando o homem o desobedeceu e assumiu uma dívida impagável, o próprio Deus planejou, decidiu enviar o Messias para pagar essa dívida e restaurar o perfeito relacionamento. Então, diferente do deísmo, que acredita em que Deus criou tudo e deixou tudo à sorte, eu acredito em que Deus não somente criou, mas ele tem agido na sua criação. Deus tem agido através da sua igreja. Deus tem agido através de cada crente, cada discípulo e discípula dele. Deus tem agido. Deus simplesmente não criou tudo e largou. Não. Deus quer ter um relacionamento com o seu povo. Essa foi a demonstração concreta quando ele envia o Messias e inquestionável do seu amor. O amor de Deus é revelado na carne e no sangue de Jesus Cristo. Novamente, devemos entender, não somos salvos pelo nosso amor a Deus. Novamente, outro trocadilho de palavras que eu vou usar aqui. Nós não somos salvos pelo nosso amor a Deus, mas por causa do amor de Deus por nós. Então, poxa, aceita Jesus. Jesus precisa de você. Vem aqui na frente. Venha confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceita Jesus. Não, filho. Jesus está nos dando a oportunidade de fazer parte da sua família. Deus nos está dando a oportunidade de trabalhar, de agir para o reino dele, na missão dele. Deus, ele não precisa de nada fora dele. Ele é completo. Ele é soberano. Ele é absoluto. O simples fato dele chamar os seus eleitos para próximo dele é para ele agir nessa terra através dos seus eleitos. Mas os seus eleitos precisam andar, pensar e sentir como Deus sente. Precisamos olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão da igreja, para aquele que está aflito, para aquele que está sem esperança, olhar com os olhos de Deus. Precisamos sentir a mesma coisa que Deus sente por essas pessoas. Precisamos falar como Deus falaria, como Jesus Cristo falaria com o nosso irmão. Já viu, às vezes, alguma pessoa falar com tanta rispidez com o irmão dentro da igreja? Assim, eu acho meio complicado. Assim, não é nenhuma indireta para ninguém, não. Pelo amor de Deus, tá, gente? Porque eu já passei em outras searas, passei por outros lugares por aí. Mas é muito interessante quando a gente pega para o irmão e tenta saber o nome do irmão que chegou na igreja. Não, o irmão bonitão, fortão que toca baixo. Qual o nome do irmão? Não, o irmão que fica na mesa de som. Procura saber. Preste atenção, Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem você é. Se preocupa em saber quem é aquele que está do seu lado. É muito interessante quando a gente congrega em um local e às vezes tem um caseiro que também é membro da igreja, e isso já aconteceu no passado, em que todo mundo se dirigia ao irmão falando o seguinte: o caseiro. O caseiro? Mas o irmão... Não, o irmão caseiro. Não, o irmão caseiro não, o irmão tem nome. Qual o nome desse irmão? Como será que o irmão se sente quando a gente se dirige a ele falando que ele é simplesmente um caseiro? Ele tem um nome. E o nome dele, chama ele pelo nome. Isso é muito importante no meio da nossa comunidade. Muito importante para aqueles que estão chegando na nossa igreja. Observa, porque as pessoas observam muito. Todo mundo aqui se conhece pelo nome. Todo mundo aqui se chama pelo nome. Eu acho muito interessante aqui na Redentor, quando eu cheguei, né, que eu sabia que o Cristiano era o pastor e que o Eduardo era o pastor. São os pastores. Mas assim, não tem o pastor na frente. É Cristiano. É Eduardo. Aí você pensa, nossa, diferente.
O título não está na frente. Nós olhamos para o nosso irmão como irmão. Sabemos que ele tem uma responsabilidade no corpo de Cristo e na comunidade de fé. Mas é o irmão. É o irmão que sofre, é o irmão que tem os mesmos sentimentos que nós temos, passa os mesmos perrengues, desculpa usar essa expressão, mas os mesmos perrengues que passamos. Sangra, né? O Batman não faz sangrar, mas sangra, sente dor. Como toda pessoa. E é interessante quando a gente começa a olhar para o nosso próximo, como Deus olha para o nosso próximo. E Deus olha para cada um de nós como filhos amados. Está na hora da gente olhar para o nosso próximo como um irmão amado, como nossos irmãos amados. Esse amor é visível, foi manifestado na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro amor que devemos ter como exemplo. Que amor é esse? Que amor é esse que devemos ter como base? Esse amor que é incondicional, espontâneo, que busca o bem do próximo à custa do seu próprio bem. E se sacrifica pelo outro. Nisso consiste o amor de Deus. Quando eu falei no início para vocês, qual é a base, o referencial do nosso amor? A base e o referencial do nosso amor está na cruz do Calvário. É Jesus Cristo. É o amor que Deus tem por cada um de nós, em Ele enviar o seu Filho, o qual, como diz Filipenses, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não teve a preocupação do seu conforto, mas na atitude, na ação de buscar por o Pai, todo povo, toda criatura, toda pessoa para junto do Pai, toda a humanidade para junto do Pai, os eleitos para junto do Pai, ele suportou a morte de cruz, algo que foi, sabemos que para ele foi algo horrível, se afastar do Pai, porque ele assumiu o pecado de todo mundo sobre ele. Mas o pensamento era o quê? Era o bem. Era o propósito de Deus com relação à humanidade. Derrubar um muro que fazia separação entre Deus e o homem. Então, meus irmãos, precisamos, em vez de levantar muros, construir pontes. Em vez de afastar, puxar para próximo, chamar para perto. Em vez de dizer que o nosso santo não bate com o do irmão, é falar, não, o Espírito Santo testifica que você é filho de Deus. Vamos andar junto. Nisso consiste o amor de Deus, nisso consiste o amor. E finalizando, a natureza do verdadeiro amor, ela é ativa, benéfica, piedosa e criativa. E por isso não pode permanecer imóvel. Cada discípulo de Cristo que forma a igreja é impulsionado a agir em amor, sendo direcionado e capacitado pelo Espírito Santo. E certamente veremos, enquanto nós somos capacitados, direcionados pelo Espírito Santo, e esse amor nos impulsiona a não ficar parado, mas a se movimentar, aí certamente veremos os perdidos sendo salvos, os tristes sendo consolados, e aqueles que vivem sem esperança encontrarão a certeza de dias melhores. Porque toda a natureza, toda a sociedade aguarda isso. Sabe o que eles estão aguardando? A nossa manifestação como filhos de Deus. A gente se levantar como uma igreja submissa como a Deus, uma igreja amorosa. E quando eu falo do amor, antes que alguém fale, poxa, pastor André, está falando muito do amor e os outros atributos de Deus. Simplesmente, só quero dizer uma coisa para vocês que estão questionando isso. Venha para a nossa EBD, às 5 horas da tarde, que vai começar daqui a algumas semanas. Daqui a algumas semanas vai ter EBD, e aí você vai ver o restante sobre os outros atributos de Deus, tá bom? Hoje é só o amor, quer mais? Vem para a EBD, 5 horas da tarde, tá? Então, assim, claro, vou fazer aqui o marketing da EBD, né, pô? Com certeza. Então, assim, nós somos o instrumento que Deus elegeu, escolheu, derramou a sua graça e poder para que venhamos, para que Ele, através de nós, possa amar, agir, curar, abraçar
e transformar uma sociedade inteira. Assim como ele fez no passado, através da sua igreja, através de homens de Deus, eu acredito e creio que ele possa fazer isso ainda hoje, porque o Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e é eternamente o mesmo Deus. Amém, meus irmãos? E aqui eu finalizo e eu gostaria de orar com vocês. Vamos curvar nossa cabeça, vamos pedir para Deus para Ele nos direcionar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, em que a Tua palavra, Pai, foi pregada, Senhor, a Tua palavra foi falada, Pai amado, para cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, tudo aquilo, Pai amado, que foi do homem falado aqui, Pai, exemplos, situações, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, venha fazer com que suma da mente, do coração dos meus irmãos, Pai, ficando somente aquilo, Pai amado, ao Senhor, que é relacionado à Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Pai amado, que é muito mais eficiente que qualquer pregador, pastor, apóstolo, Pai amado, presbítero, que o Teu Santo Espírito, Pai amado, possa agir falando ao coração dos meus irmãos, Pai amado. Que hoje, Pai amado, possamos sair daqui, Pai amado, com uma certeza, Pai amado, que o Senhor nos amou não por sermos bonzinhos, Pai amado, mas o Senhor nos amou porque assim foi da sua vontade, Pai. Que possamos sair daqui hoje entendendo, Pai amado, Senhor, que o amor não é a solução do caos, dos problemas desse mundo, Pai amado, mas na verdade a solução é o Teu Evangelho, Pai. A solução é a Tua presença na vida de cada pessoa, Pai amado, do meio da nossa sociedade, Senhor. Pedimos a Ti, Pai amado, usa-nos, Pai, como Teu instrumento, Pai amado, Pai, como instrumentos em Tuas mãos, Pai amado, ó Senhor, para transformar, Pai, o bairro em que moramos, a sociedade em que estamos inseridos, Senhor, que venhamos ser Seus instrumentos, Pai amado, ó Senhor, para confortar, consolar, edificar, Pai amado, aqueles que estão sem esperança à nossa volta, Senhor. Peço a Ti, Senhor, derrama, Pai amado, desenvolva, Pai, esse amor que o Senhor já derramou em nossos corações, Pai, e que possamos cada vez mais estarmos firmes em Ti, Pai amado. Nos mantenha firmes em Ti, Pai amado. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.